eu penso, quando esse texto ele me foi sugerido para pregar sobre Jesus no Apocalipse, eu digo, meu Deus, Jesus ele está em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas por que a mensagem está nos direcionando a estudarmos sobre Jesus no Apocalipse? Por quê? Porque, queridos, muitas pessoas têm medo, né? Algumas tinham medo, hoje não tem mais, mas por não conhecerem, tinha medo. Quando se ouvia falar de Apocalipse, logo se imaginava desgraça, destruição, coisas ruins. Mas quando na verdade Apocalipse é esperança, é a revelação de Deus para nós. Queridos, nós vamos começar pelo primeiro capítulo e o primeiro versículo de Apocalipse. Eu quero te convidar você, querido irmão e querido amigo, a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo 1. Nós vamos ver, irmãos, que de fato Jesus ele está inserido no contexto do Apocalipse. E a palavra de quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, diga, espere um pouco para que eu possa aguardar. Para que todos nós possamos ler juntos, eu vou aguardar. Fique tranquilo que nós vamos ler todos juntos. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo também 1. Quando você achar, você me sinaliza com um amém, com glória, para que eu possa entender que eu posso começar a leitura do texto. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, enquanto alguns ainda estão folheando a Bíblia, procurando, nós vamos fazer uma breve meditação através da oração. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento queremos te pedir que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, para que a mensagem que vai ser pregada nesta hora, Senhor, ela possa ficar gravada, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Amém. Senhor, nós queremos que a tua palavra ela fique guardada em nossos corações, porque é o nosso desejo, Senhor, cumprir a tua palavra. Amém. Senhor, por favor, nos ajuda a colocarmos em prática tudo aquilo que iremos aprender, não só hoje, mas dia após dia, ao ler a tua palavra, ao estudar o livro sagrado, que aquilo que nós formos aprendendo de ti, nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática. Amém. Toma as nossas vidas em tuas mãos e nos prepara para o teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 1. Eu até fiz um comentário, não li, mas ontem eu fiz um comentário rapidinho, quando nós lemos o texto básico de ontem. Eu fiz um comentário sobre o versículo 1. E em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus ela diz o seguinte: revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem? Aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de quem? Do seu anjo, notificou a quem? A João, queridos, a João e aos seus servos João. Queridos, nós precisamos entender em que contexto a Bíblia está falando ali sobre Jesus estar notificando aos seus servos as coisas que vão acontecer. Nós sabemos que João foi quem escreveu o livro de Apocalipse, por ele estar em uma situação, a Bíblia declara que ele estava preso em uma ilha chamada Pátimo. E nós sabemos que foi nesse contexto, ele preso, que Deus deu o privilégio a João de ouvir, de ver aquilo que Deus queria revelar para o seu povo. Queridos, Deus deu o privilégio a um homem chamado João, como Deus também tem nos dado hoje ali, a nós que estudamos a palavra dele, que buscamos conhecimento dele, também, irmão, de termos visões e revelações para nós passarmos para outras pessoas. E sabe, queridos, João ele tem a revelação do Apocalipse, e a Bíblia diz que Jesus começa a mostrar as coisas para João. E tem um momento que Jesus diz assim, escreve, porque estas palavras são o quê? Fiéis e verdadeiras. João precisa escrever para ele relatar. E foi porque João escreveu, irmãos, que nós sabemos hoje que Jesus um dia vai voltar.
aqui no livro de Apocalipse, como nós falamos ontem, irmãos, uma mensagem emergencial no último capítulo. João fala 3 vezes, no verso 7, no verso 12 e no verso 20: eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Jesus está nos advertindo, irmãos, que em breve ele vai voltar, e quem crê nisso diz amém. Amém. Queridos, Jesus vai voltar, ele vai voltar para buscar o socorro. Amém. Mas nós precisamos entender que não vai ser fácil. Até chegarmos nesse momento, até nós olharmos para o céu e glorificarmos por ver Jesus voltando nas nuvens do céu para nos buscar, nós iremos passar por muitas situações difíceis. E nós precisamos, queridos irmãos e queridos amigos, estarmos preparados. E sabe como é que nós vamos nos preparar? Quando nós estivermos em comunhão com o Senhor. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, aí mesmo no capítulo 1, que você vai ver como João relata a visão que ele estava tendo de Cristo. Porque eu até separei aqui, fiz algumas anotações aqui, irmãos, porque só no livro de Apocalipse, isso aqui que eu vou relatar para vocês agora, eu fiz a anotação para não perder nenhum detalhe, é somente no livro de Apocalipse. Jesus, irmãos, ele é mencionado no livro de Apocalipse. Deixa eu olhar aqui a anotação que eu fiz aqui para não me perder, cadê? Jesus, irmãos, ele é mencionado 35 vezes. Jesus é mencionado 35 vezes somente no livro de Apocalipse. E nomes, irmãos, nomes que foram atribuídos a Jesus, irmãos, são 16 nomes. Olha o que a Bíblia diz aqui, só no livro de Apocalipse. Jesus Cristo é o que aparece como sendo, irmãos, o representante do bem. Ele é identificado por seguintes títulos. No livro de Apocalipse ele é conhecido como o Alfa, que a irmã Camila que já falou sobre as letras do alfabeto, o Alfa e o Ômega, que quer dizer que Jesus ele é o princípio e o fim. Você pode olhar que quando Deus começou a criação lá em Gênesis, quando Deus foi criar o homem, o que foi que Deus falou? Quem lembra? Deus falou no plural, não falou no singular, ele falou o quê? Façamos, quer dizer plural, mais de uma pessoa. Deus não estava criando sozinho. Então logo nós entendemos que quem estava presente ali com Deus? Jesus e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí quando nós olhamos, irmão, no início da criação, Jesus está. Quando nós olhamos para o fim, em Apocalipse 22, nós percebemos que Jesus também está. Ou seja, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Amém. A Bíblia não só declara esses dois nomes, mas a Bíblia também em Apocalipse destaca o nome de Jesus como o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Queridos, a Bíblia continua dizendo, ele não só é o Cordeiro, mas como ele é o noivo da igreja. Queridos, quando eu passo para essa parte, eu fico emocionado. Sabe? Eu fico emocionado ali porque quando se fala que Jesus ele é o noivo da igreja, quer dizer que um dia haverá um casamento. Sabe o que quer dizer esse casamento? O dia que Jesus irá redimir a sua igreja. O dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Mas, queridos, nós precisamos entender: um casamento acontece de uma hora para outra. Chega agora e digo ali, vou me casar, vou pegar minha esposa ali, nós vamos dar entrada no papel, vamos nos casar. É assim? Não. Há um preparo. E nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos nos preparar para o dia desse grande encontro que será o casamento entre a igreja e o noivo. Queridos, ninguém vai casar despreparado. Alguém chegou aqui e o marido disse assim: prepare o documento que amanhã a gente vai dar entrada no casamento. Foi assim? Não, irmãos. Não foi assim. Teve um preparo, teve um diálogo, teve conversa. E sabe, queridos, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, principalmente para o livro de Apocalipse, eu fico extremamente emocionado, irmãos. Porque aqui no livro de Apocalipse, eu estudando o livro de Apocalipse, eu posso ver, irmãos, detalhadamente, irmãos, como será aquele grande dia. A Bíblia declara, irmãos, que nós estaremos em uma perseguição. A Bíblia declara que nós estaremos sendo perseguidos, irmãos. E aí a Bíblia declara que o céu se rasgará. Olha que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que o céu se rasgará de um lado ao outro. E sabe o que a Bíblia declara? Que os anjos descerão com o Senhor. E a Bíblia diz que haverá meia hora de silêncio no céu.
Isaura, que a Bíblia declara que Jesus não pisará mais aqui nesta terra pecaminosa. A Bíblia declara que ele ficará sentado no seu trono de glória, e dali ele dará ordem, e o anjo de leite vai vir buscar ela, pegar ela pelo braço, e a Bíblia descreve que ela subirá com o seu anjo, e ela terá um encontro com o Senhor nas alturas. Amém. Eu estou citando o nome de leite, mas é para todos vocês, todos nós, irmãos. Sabe o que eu fico preocupado? Que o meu anjo vai ter que ser fortinho para poder me segurar, né? Mas eu fico alegre porque eu tenho essa esperança. Eu fico alegre porque Jesus me dá essa esperança de que se eu hoje matar a minha natureza pecaminosa e aumentar a comunhão da natureza espiritual, eu posso almejar essa promessa que Jesus fez de um dia estar com ele na cidade santa. Quantos de nós, irmãos, que estamos aqui nesta noite querem um dia estar com ele na cidade santa? Então, se nós queremos estar lá, irmãos, nós precisamos entender, precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Mas não é fácil, irmãos. Não é fácil. E sabe, irmãos, tem alguns testemunhos que eu não gosto nem de contar porque são testemunhos tristes. E normalmente os testemunhos que eu conto é de situações que eu vivenciei. Eu estava fazendo um evangelismo no interior do estado ali, e aí teve uma reunião para resolver uma situação que aconteceu no evangelismo. E aí naquela reunião de comissão, Isaura, o que aconteceu? Uma situação delicada para se tratar, né? Aí um diz uma coisa, outro diz outra, e começou aquele desânimo. Aí um senhor, um ancião tanto na idade como ancião da igreja, e eu tinha ele como referencial da igreja, uma pessoa espiritual. Eu brincava muito com os irmãos, né? E ele, todas as vezes que eu brincava com ele, ele vinha com o texto bíblico, e a Bíblia diz isso. Era um homem de Deus, um homem que vivia a palavra de Deus. E sabe, teve uma situação que aconteceu ali na comissão. Aquele irmãozinho se levantou, pegou o chapéuzinho dele, botou na cabeça, pegou a Bíblia, botou debaixo do braço e saiu da comissão e foi embora. Eu fico até com vergonha de dizer o motivo pelo qual aquele irmão se retirou. Mas eu vou dizer para que você possa entender. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós precisamos permitir o Espírito Santo de Deus nos mudar a cada dia. Um dos anciões ali na reunião, que estava sendo contestado por uma atitude, ele usou a expressão dizendo assim, vocês têm que entender que eu nasci assim e eu vou morrer assim. Quando ele disse isso, irmãos, eu imaginei, e eu entendo que também aquele irmão, aquele ancião de igreja entendeu, sabe o quê? Que aquele homem que era um líder religioso estava dizendo assim, Deus não tem o poder de me mudar. Porque quando ele disse, eu nasci assim e vou morrer assim, ele está dizendo, eu não vou ser mudado. Porque Jesus, ele tem o poder de mudar, irmãos, mudar a nossa vida, mas ele só vai mudar se nós quisermos. E quando eu tentei lutar para poder mudar de vida, irmãos, eu não consegui. Eu caía vezes após vezes que eu tentava parar de usar droga, parar de me prostituir, parar de fazer as coisas erradas que eu fazia. Mas quando eu entendi que eu sozinho eu não iria conseguir, clamando por Jesus, irmãos, o Senhor veio ao meu encontro e me socorreu. Glória a Deus. Quando Jesus me transformou, foi em um lugar onde muitas pessoas acreditam que não há salvação. Foi dentro do sistema prisional, foi ali que eu tive um encontro com Jesus. E Jesus, irmãos, ele tem o poder de mudar, mas ele só vai mudar aqueles que querem, irmãos. Ele vai mudar aqueles que clamar, porque Jesus, irmãos, ele conhece os nossos anseios, sim ou não? Sim. Mas aí a igreja diz assim, clame a mim que eu responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e preciosas. Por que ele está pedindo para a gente clamar, já que ele sabe? Ele sabe qual é o nosso defeito, nossa falha de caráter, ou não sabe? Aí, Isaura, eu dando testemunho para uma jovem que estava estudando a Bíblia comigo, e eu disse para ela assim, ela me falando sobre pedir a Deus, né, que ajudasse ela a parar de praticar aquele pecado que ela costumeiramente praticava. Eu disse assim, olha, você sabe, eu era muito impaciente, e eu sempre pedi a Deus para me dar paciência. E sabe o que foi que eu aprendi? Que ao invés de Deus me dar paciência, Ele permitia os problemas virem, o Senhor permitia as situações acontecerem, para que em meio àqueles problemas eu pudesse ter paciência. Você pede, Senhor, me ajude para que eu abandone isso. Deus não vai tirar não, irmãos, Ele vai permitir as situações acontecerem, para que em meio à situação você possa renunciar pela fé. Amém. Mas eu não estou falando isso de mim mesmo não, irmãos, que eu te prove dentro da Bíblia. Jesus conhece o fim desde o princípio, sim ou não? Sim. Jesus sabia que Judas no seu coração tinha falha de caráter, sim ou não? Sim. E porque Jesus
Judas segurar o alforje, segurar ali o dinheiro dos discípulos, porque ele era o tesoureiro dos discípulos. Sabe por quê? Jesus permitiu para que em meio, irmãos, as tentações que ele iria passar, ele pudesse ter o seu caráter forjado. É por isso que Deus permite muitas vezes situações acontecerem, irmãos, para que em meio às nossas lutas, para que em meio às tentações, nós rejeitamos o pecado pela fé. Amém. Muitas vezes parece até fácil assim falando, né? Mas não é fácil, irmãos, mas é possível, porque Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Queridos, obrigado, querido, obrigado. Olha Jesus mesmo no novo agora. Obrigado, Jesus, abençoe. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto, aí mesmo em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 16. Eu quero ler esse texto com vocês, irmãos, para nós fazermos uma reflexão. E João aqui ele vai estar relatando, irmãos. João ele vai estar falando do momento em que ele recebe, né, a revelação de Cristo. E a Bíblia diz assim, queridos, ó, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E aí no versículo 13 a Bíblia diz: e no meio dos candeeiros ele viu um semelhante a quem, irmãos? Aqui o Filho do Homem, essa expressão está se referindo a quem? A Jesus, porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele tomou a forma humana. Ele nasceu de Maria e de José, viveu entre nós para nos mostrar que era possível. Porque Jesus, queridos, ele viveu ali 100% de forma humana. Pregador, como é que você pode me provar isso? Olhe para a cruz. Jesus estava no sinédrio, foi condenado, foi julgado, estava ali, irmãos, e a Bíblia declara que Jesus ali no momento de agonia e desespero, ele diz: Deus meu, porque o quê? Ali naquele momento ele estava 100% de forma humana, ele estava sentindo o peso dos nossos pecados. A Bíblia diz, irmãos, que ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Jesus já pagou pelo nosso pecado, irmãos. Jesus pagou pelo nosso pecado para que hoje nós tivéssemos, irmãos, a liberdade, nós tivéssemos o privilégio de escolher. Quando Jesus diz, Jesus não disse só isso, Deus meu, porque me desamparaste. Jesus também pediu, ele disse: Senhor, se possível, passe esse cálice de quem? E sabe, eu costumo ler alguns livros de uma escritora norte-americana chamada Ellen White. Ela, eu acredito que assim como muitos por aí são inspirados por Deus, ela teve revelações, visões, e ela declara que, estudando a palavra de Deus, naquele momento, queridos, eu não lembro se é visão do céu, eu não lembro qual livro que ela relata isso, mas ela diz que naquele momento, irmãos, quando Jesus estava clamando, quando Jesus estava ali pendurado no madeiro, nos momentos finais, antes ali, ele ter a sua vida ceifada, a Bíblia diz que quando ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Deus estava ali ao pé da cruz. E Deus, ele não atendeu o seu filho. Sabe por que Deus não atendeu o seu filho? E isso eu quero trazer esse contexto para a nossa vida. Deus não atendeu o seu filho, porque se Deus se manifestasse ali para socorrer o seu filho, a glória de Deus mataria todos que ali estavam. Vai chegar algum momento que nós vamos clamar e Deus, ele não vai se revelar para nós. Deus vai permitir acontecer, irmãos, mas tenha certeza de uma coisa: assim como Deus permitiu acontecer com Jesus, Deus permitiu também acontecer com nós, será para a honra e glória do nome dele. Eu já contei esse testemunho aqui, um testemunho que aconteceu comigo, com a minha família. Em especial, normalmente eu conto esse testemunho falando sobre escolhas e sobre decisões, porque eu estava vivendo um momento mágico na minha vida espiritual. No ano de 2011 eu estava vivendo aquele momento que eu posso dizer assim, Ari, estava no ápice da vida espiritual, pregando todos os dias, todos os cultos. Quando eu digo todos os dias, eu estou dizendo todos os cultos: quarta, sábado, domingo, semana de oração, evangelismo, conferência. E um belo dia, chegando no sábado pela manhã, eu fui pregar na igreja de Castelo Branco, no Pistão. Se você puder colocar um fundo musical, eu te agradeço para a gente estar fazendo aqui esse testemunho. Queridos,
na igreja de Castelo Branco, no Pistão, e eu estava pregando ali para a glória de Deus. E quando eu já estava no final do sermão, o meu filho mais velho, Isaías, que era o meu companheiro de evangelismo, ele estava do lado de fora em uma janela assim como essa. E eu estava pregando, já estava no momento final, fazendo o apelo, e ele estava na janela falando comigo. Eu ficava tentando entender o que ele estava falando comigo e pregando. Eu deixei ele lá e continuei pregando, terminei de pregar com toda inspiração, com todo fervor. E quando eu estou ali na porta, saudando os irmãos, ele me disse: papai, minha avó ligou e disse que Duda caiu e quebrou a boca. Naquele momento bateu o desespero. E nós saímos dali correndo, fomos para a emergência, para eu poder ver a minha filha. E chegando lá, minha filha estava com um machucadozinho na testa, ralou a testa, naquela que ela tomou, ela ralou a testa, ralou o nariz e quebrou a boca. Aí ao invés aí de eu agradecer a Deus, porque o pior não aconteceu, eu fiquei questionando: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com minha filha? Achando eu, Camila, que merecia alguma coisa de Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer com minha filha? Irmãos, em meio à situação que estava acontecendo, era para eu estar com meu coração grato: Deus, obrigado, porque o Senhor esteve no controle, poupou a minha filha, e o pior não aconteceu. Mas eu questionei, ao invés de eu ser grato a Deus, eu questionei. Aí no domingo, isso foi no sábado, aí no domingo à noite, nós estávamos na igreja do Calafate pregando, quando a igreja estava lá na frente, no início da rua. Lembra? Acho que era no primeiro andar, se eu não estiver enganado. Nós estávamos ali, eu estava ali pregando, e a minha ex-esposa ligou, a mãe do meu filho mais velho. E ela falou para o meu filho que haviam arrombado a porta da minha casa. Nós saímos daqui correndo. Chegamos em casa, o prejuízo estava lá, a porta caída no chão. E eu fiquei com prejuízo, e mais uma vez eu volto a questionar a Deus. Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso acontecer comigo, Senhor? Questionei a Deus, isso no domingo à noite. Questionei a Deus: Deus, o Senhor manda eu pregar, o Senhor manda eu fazer a tua obra, eu vou aqui, prego ali, prego acolá, achando que isso me dava direito ou merecimento de eu poder questionar a Deus por alguma coisa. Aí na segunda-feira pela manhã, desempregado, estou na rua vendendo picolé. E quando foi por volta de 2h30 para 3 da tarde, a minha ex-esposa me ligou e disse: Guto, Isaías está passando mal, a gente precisa levar ele na emergência. E aí eu procurei saber o que estava acontecendo. Eu orientei ela a dar uma medicação para ele, coloca ele para descansar. Se ele não melhorou, eu volto para casa. Quando foi por volta de 3 para 3h30 da tarde, ela me ligou desesperada, porque ao invés de ele melhorar, ele piorou, e a febre dele aumentou para quase 39. Aí eu volto para casa correndo, o meu filho não conseguia nem andar. Carreguei o meu filho, coloquei no colo, levei para uma condução. Ao chegar na condução, nós nos dirigimos para a emergência. E ao chegar lá na emergência, queridos, ao chegar na emergência, uma enfermeira estava fazendo ali a triagem na recepção, e ela colocou na ficha dele prioridade, marcou com vermelho, colocou prioridade. Nós entramos logo. Aí na minha mente eu disse assim: Deus está no controle. Eu vou resumir o testemunho porque é grande o testemunho. Quando nós chegamos lá dentro, a médica examinou ele, e a médica estava tratando ele como se fosse uma virose. A médica disse para mim que era uma virose, e ela ficou tratando ele como se fosse uma virose. Só que essa plantonista, essa médica saiu à noite. Nós chegamos lá por volta de 3h30 mais ou menos. Quando deu 7 da noite, essa médica saiu, entrou uma outra plantonista. E quando essa outra médica veio fazer a reavaliação de quem estava ali internado, quando ela chegou no leito onde meu filho estava, ela olhou para ele, examinou, procurou saber o que estava acontecendo. Aí ela saiu com a fisionomia preocupada, né? Aí eu saí atrás, quando ela entrou no consultório, eu entrei. Eu digo: doutor, o que está acontecendo? Ela disse: pai, não se preocupe não. Quando ela disse: não se preocupe não, aí eu já fiquei mais preocupado. Aí ela disse para mim assim: o seu filho está com plaqueta baixa. Eu disse: doutora, fale na minha língua. Não sei o que é isso não, não sei se é plaqueta baixa não. Ela disse: o seu filho está com dengue. Não sei quantos dos irmãos lembram, talvez os mais novos não lembrem, mas no ano de 2011 teve um surto de dengue terrível, dengue hemorrágica, dengue de tudo que era tipo.
Muitas pessoas perderam as suas vidas. E naquele momento eu tive medo de perder o meu filho para a morte. No ano de 2011, eu tive medo de perder o meu filho para a morte. E agora eu saio do consultório da doutora, vou para o leito onde meu filho estava. E quando eu chego lá, o meu filho pergunta para mim: meu pai, por que você está chorando? Eu disse: Isaías, eu não estou chorando não. Ele disse: meu pai, o senhor está chorando sim. E eu, com vergonha do meu filho, eu fui para o lado de fora do hospital e comecei a chorar. Me encostei em uma pilastra do lado de fora e ali comecei a chorar. E mais uma vez comecei a questionar a Deus. Deus, por que Deus? Por que o senhor está permitindo tudo isso acontecer? E ao invés de eu louvar a Deus, eu estava questionando a Deus. E sabe, queridos, eu fico maravilhado, porque quando nós estamos lendo aqui o Apocalipse, nós podemos ver que Jesus está desde o início até o fim. Ele prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículo acho que 18, 19 e 20, quando ele está dando a grande comissão, que ele fala aos discípulos para ele pregar o Evangelho, aí ele faz sua promessa. Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até. Aí eu fico maravilhado, porque enquanto eu estou ali questionando a Deus, Deus ficou em silêncio, Deus não falou comigo. A princípio Deus não falou comigo, mas depois ali, Deus ele faz eu sentir no meu coração. Deus me impressionou no meu coração. Eu senti Deus falando comigo, dizendo: meu filho, você está pregando, falando para os seus irmãos na igreja, dizendo: confie em Deus, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas. Você está motivando os seus irmãos a confiar em mim. E agora, quando chega o momento da sua aprovação, você está aí chorando, rapaz. Levanta daí que eu sou contigo. Eu louvo a Deus porque mesmo nós sendo imperfeitos e falhos como nós somos, Deus sendo santo que Ele é, Ele ainda fala conosco. Eu senti Deus falando comigo no meu coração. E agora, ao invés de questionar, murmurar, eu levanto dali agora, com as lágrimas ainda rolando no meu rosto, e entro naquele hospital, eu vou até o leito onde meu filho estava. E agora, ao invés de questionar, eu coloco as minhas duas mãos sobre a vida do meu filho, deitado sobre aquela maca do hospital. Quem já teve dengue, quem já teve aqui chikungunya, sabe o que eu estou falando? O meu filho estava sentindo fortes dores abdominais, dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. E agora eu coloco as minhas duas mãos sobre a vida do meu filho. E ao invés de questionar, agora eu exalto o nome de Deus ali. Eu digo: Deus, eu não sou nada e não posso nada, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso. Toma a vida do meu filho nas Tuas mãos. E enquanto eu ainda estava orando, o meu filho segurou em um dos meus braços e me disse: meu pai, eu digo: o que foi, Isaías? Ele disse: meu pai, não precisa mais orar. Eu disse: por que não precisa mais orar, Isaías? Ele disse: meu pai, não precisa mais orar, porque eu não estou sentindo mais dor nenhuma. Você está vendo que eu falo alto, né? Agora imagina eu dando glória a Deus de alegria, irmãos. Eu tenho glória a Deus tão alto, irmãos. Eu tenho glória a Deus tão alto que os policiais, segurança, médico, enfermeiro, todo mundo que estava do lado de fora entrou para ver o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque naquele momento grande eu sou o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ouviu o meu clamor e realizou um milagre na vida do meu filho. Aleluia. E eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, querido amigo, querido irmão. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje que o mesmo milagre que o Senhor realizou na vida do meu filho no passado, Ele está disponível hoje para realizar na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu cenário. Queridos, eu gosto de cantar, eu gosto de louvar Deus, mas infelizmente eu não tenho dom de cantar. Eu queria muito que Deus me desse esse dom para eu poder louvar a Ele em todos os lugares. Em todos os lugares por onde eu passo, mesmo sem saber, eu estou cantando, aí as pessoas ficam meio, eu acho que as pessoas devem falar assim: esse doido aí cantando, mas eu não quero saber, eu quero adorar. Eu não quero saber se eu estou cantando bonito ou feio, eu quero exaltar o nome do meu Senhor. Não sei quantos viram aqui que na hora que a irmã estava aqui fazendo a doxologia aqui, cantando, ensinando aqui, eu estava cantando, eu canto, vou gravando, posto no grupo de cantores e pregadores, posto no grupo
Insta, posto no Instagram, eu posto em todo lugar. Eu não quero saber se está bonito, se está feio, eu quero saber que as pessoas saibam que eu louvo, exalto e glorifico o nome do meu Deus. Eu quero testemunhar para que todos saibam que eu sirvo ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao meu Deus. Louvado e exaltado para todos sempre, irmãos. Amém. Seja o nome do nosso Deus. O sermão de hoje, ele tem como título Jesus do Apocalipse. Mas eu não queria que você olhasse só para Jesus no Apocalipse. Eu queria que você entendesse que Jesus está também na sua vida, na sua família. Amém. Eu quero finalizar fazendo um convite, fazendo um apelo para você. Você, querido irmão, você, querido amigo, querida, você que nesta noite quer dizer: Senhor, o teu servo está dizendo que o Senhor está na minha vida, está na minha casa. Mas eu não só quero saber que o Senhor está, eu quero que o Senhor me permita sentir. Eu quero que o Senhor me permita ver a tua atuação, o teu agir na vida da minha família, em nome de Jesus. Se você tem esse desejo nesta noite, de dizer: Senhor, eu não só te permito, mas eu quero ver a manifestação da tua glória no meu lar, na vida do meu filho, na vida do marido, da esposa, do pai, da mãe. Senhor, manifesta a tua glória na minha casa e na vida da minha família. Se esse é o seu desejo, eu te convido a você se colocar de pé. Você se colocando de pé, você estará dizendo: Senhor, eu te autorizo, Senhor, a manifestar a tua glória na minha casa. Senhor, eu te autorizo, Senhor, a manifestar a tua glória na minha vida. Para quando eu estiver dentro do ônibus vendendo picolé, as pessoas possam olhar para mim e ver a semelhança de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando os teus filhos e filhas forem para o colégio, forem para a faculdade, ou for para o médico, onde quer que for, Senhor, manifesta a tua glória sobre nós. Amém. Para que as pessoas, ao nos verem, possam ver, Senhor, que nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te pedir, nós queremos te suplicar, te implorar, que o Senhor vá adiante de cada um daqueles que fazem parte da nossa família, Senhor. Dos maridos, das esposas, filho, pai, mãe, irmão, tio, sobrinho, neto. Por favor, Senhor, nós não queremos ir para o céu com o Senhor sozinho. Nós queremos que a nossa família esteja reunida naquele grande dia. Por isso nós não queremos somente, Senhor, ver que o Senhor está no Apocalipse, mas nós queremos ver que o Senhor está na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqueles teus filhos e filhas que estão estudando a tua palavra, por favor, Senhor, manifesta a tua glória sobre eles. Amém. Por favor, Senhor, toca neles com o teu toque sobrenatural, para que a decisão que eles tomaram de um dia entregar a vida ao Senhor não possa voltar atrás, mas que eles fiquem firmes nessa decisão e que possam cumprir, selar esse compromisso, se entregando por intermédio do Santo Batismo. Amém. E que através desse testemunho que eles irão dar publicamente, entregando as suas vidas ao Senhor, que muitas outras pessoas também possam sentir o desejo de entregar a sua vida ao Senhor. Amém. E a nós que já entregamos a nossa vida ao Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia testemunharmos do Senhor. Aonde quer que nós estivermos, na casa dos nossos amigos, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos, Senhor, nos ajuda para que de fato nós sejamos a imagem e a semelhança de Cristo. Perdoa, Senhor, porventura erros que nós tenhamos cometido. Nos prepara para o teu reino, quando o Senhor voltar na nuvem do céu, para que nós nos achemos preparados, para quando ouvirmos as trombetas soando, para quando ouvirmos os anjos cantando hinos de louvores e adoração ao teu nome, nós possamos olhar para o céu e erguermos a nossa voz e dizermos: esse é o Deus a quem eu aguardava. Amém. Por favor, Senhor, por favor, nos prepara para o teu reino, e quando o Senhor voltar, leva-nos para morarmos contigo na cidade santa. É o que nós